E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito pedido por vocês. Como preparar um cappuccino sensacional, no estilo daqueles das cafeterias chiques. E tradicionalmente um cappuccino precisaria de uma máquina de café expresso para preparar ele. Mas como aqui no canal eu sempre busco dar dicas práticas e fáceis que qualquer um consegue fazer na sua casa, a gente vai dar um jeito para não precisar usar a máquina de café expresso. Ah, e pessoal, eu não estou falando daquele cappuccino solúvel não, tá? A gente vai aprender a fazer um cappuccino de verdade, com café preto e leite, bem no estilo da cafeteria mesmo. Então, vamos lá! O cappuccino é, por definição, uma combinação de café expresso, leite batido e espuma de leite. Então a gente vai ter duas partes importantes do nosso preparo com que a gente tem que se preocupar. A maneira como a gente vai fazer o nosso café e como a gente vai acertar o ponto do leite. Isso tudo porque a gente não quer só pegar um café preto qualquer aí, jogar leite por cima e dizer que isso é cappuccino. A gente vai realmente preparar um leite espumado, vai fazer um café de uma maneira que combina bem com esse leite e que fique bem similar com um cappuccino de verdade. E lembrando que se a gente quisesse fazer um cappuccino usando uma máquina de café expresso, as máquinas mais simples que a gente encontra por aí começam aí a partir dos R$ 1.000. Então primeiro vamos falar do nosso café. Como o cappuccino é uma bebida que é composta boa parte por leite, a gente precisa fazer um café mais forte, mais concentrado, para que a gente consiga sentir ele bem no meio de todo esse leite. No nosso preparo a gente está buscando uma alternativa a um café expresso. E o café expresso, ele é extraído a uma pressão bem alta e ele consegue com muito pouca água extrair bastante sabor do nosso café. E aí no fim o que a gente tem é um café com bem poucos ml, mas ao mesmo tempo bem concentrado, bem forte. Só que não vai funcionar se a gente tentar usar um coador tradicional, tipo o coador Melita. Porque para fazer um café bem concentrado eu preciso de bastante pó de café para pouca água. E o coador ele não tem uma característica que favorece a gente usar pouca água, botar bastante pó e ele extrair legal esse café. Então tem basicamente dois métodos que a gente vai conseguir cafés bem concentrados e similares ao expresso. Um deles é a cafeteira italiana, ou moka, e a outra é a Aeropress. Mas antes de entrar em detalhes de cada um desses métodos de preparo, eu quero deixar algumas dicas gerais sobre quais cafés funciona melhor você usar para preparar o seu cappuccino. A primeira dica é sobre a torra do café. Cafés de torra escura funcionam melhor para serem misturados com leite. E isso por dois motivos. O primeiro deles é que o café em torra escura ele tem certos sabores e um amargor um pouco maior que funcionam muito bem quando misturados com o leite. E o outro motivo é que um café de torra escura, por ter sido torrado por mais tempo, ele consegue ter os seus sabores mais facilmente extraídos pela água. E como a gente precisa fazer um café concentrado, usar pouca água, isso favorece muito você conseguir obter esse café mais concentrado. Pensa o seguinte, um café de torra clara, ele ainda tem uma certa umidade dentro dele. E quanto mais tempo ele vai sendo torrado, mais ele vai perdendo essa umidade. Então a gente pode comparar um grão de torra clara e de torra escura a um achocolatado, por exemplo. O que é mais fácil de misturar no leite? Um achocolatado que está sequinho ou um achocolatado que está todo meio úmido, até um pouco embolotado ali? A resposta é o mais seco, né? Da mesma forma acontece com o café. E o café de torra escura, ele consegue mais facilmente ser extraído pela água. E a segunda dica, que vai ajudar muito para você conseguir obter um café mais concentrado, mais parecido com um café expresso, tem a ver com a moagem do grão do seu café. Então se você tem em casa um moedor de café e pode comprar o grão do café, aí você pode configurar ele ali para uma moagem mais fina. Por quê? Com uma moagem mais fina, a gente consegue mais extração daquele café. E como a gente precisa conseguir promover bastante extração usando pouca água, é bom que a gente tenha o máximo de ajuda possível. Então, se a gente usa uma moagem bem fina, a gente expõe bastante área de superfície daquele café e isso vai nos ajudar a conseguir ter o máximo de extração e ter um café mais concentrado. E se você não possui um moedor, vai ter que usar de repente aquele café do mercado que já vem moído,
tudo bem, ele vem numa moagem fina, mas não é tão fina quanto a gente gostaria para esse caso específico. Vai dar certo? Vai dar mais ou menos. O ideal, e isso é uma dica que não é nem só para o cappuccino, mas no geral, o ideal mesmo para você ter um café sensacional é se você for comprar o grão do café e ter um moedor aí em casa para então poder moer o seu grão na hora que for preparar o café. Aí o resultado do café que a gente prepara é sensacional. Faz toda a diferença. Para quem acompanha o meu canal, sabe que eu sempre recomendo isso e eu sempre continuo insistindo. Moer o café na hora em que você for preparar é de longe a ação que tem o maior impacto em melhorar a qualidade do seu café. Então, se você já possui moedor, moe o café bem fininho para conseguir extrair o máximo daquele seu café bem concentrado, que é o que a gente quer. Então, sabendo disso, vamos para o preparo. Na cafeteira italiana, basicamente a gente coloca água fervente na parte de baixo até aquela marquinha do limite, preenche o porta-filtro com pó de café, liga ele em fogo baixo e agora aqui está o pulo do gato. Como a gente quer deixar o café um pouco mais concentrado, a gente não vai esperar toda a água passar. Então fica acompanhando enquanto está saindo o café ali pelo topo e assim que começarem a sair as primeiras bolhas com o café, a gente já tira a cafeteira italiana de cima do fogo e serve ele. Com a Aeropress, vamos fazer nosso café usando o método invertido. Isso vai permitir que a gente deixe o pó em infusão por um certo tempo. Infusão é o mesmo que acontece ali na prensa francesa. Então vai ficar um pouquinho o pó boiando ali com a água, retirando o sabor. Outra coisa bacana da Aeropress é que ela é um método que passa a água pelo pó sob pressão. E mesmo que não seja uma pressão tão alta quanto a do café expresso, isso já vai ajudar também a extrair um pouco mais os sabores do seu pó. Nesse caso aqui, para nossa receita, a gente vai usar 16 gramas de pó de café para 90 ml de água. Isso vai fazer com que depois de a gente espremer ali todo o café para fora da Aeropress, sobre mais ou menos uns 60 ml na xícara. A gente coloca o pó do café, depois joga a água, mistura bem, porque a gente fez uma moagem muito fina. Então ele tem a tendência de às vezes não misturar tão bem, embolotar. Então tem que misturar bastante. E aí a gente espera 1 minuto e meio com ela invertida. A gente já pode encaixar o nosso filtro na parte de cima. E aí depois é só a gente virar a Aeropress na xícara, dar assim uma giradinha nela para tirar algum pó que possa ter ficado nas paredes laterais, esperar só um pouquinho para o pó assentar bem no fundo e aí a gente vai pressionando lentamente, bem até o final. E pessoal, cuidado para não pressionar a Aeropress em cima da balança para não estragar a balança, tá? Então desse jeito a gente também consegue um café concentrado e bem bacana. E agora, para a segunda parte, vamos entender como a gente faz aquele leite batido com espuma, bem legal no estilo da cafeteria. Mas antes disso, quero pedir para você que, se você está gostando do vídeo, deixe um curtir aqui embaixo. E deixa aí embaixo algum comentário se você tiver uma dúvida ou quiser deixar alguma sugestão para um vídeo futuro. Então, agora para o leite batido e espumado. Numa máquina de café expresso, esse leite espumado ele é feito usando um vaporizador. E ele nada mais é do que um bico por onde sai vapor com bastante velocidade e aí você mergulha esse bico dentro do seu leite numa jarrinha e ele vai esquentando o leite e ao mesmo tempo agitando ele e formando as bolhas dentro dele. Mas o que a gente vai usar para obter um efeito parecido com esse é uma prensa francesa. Então, por mais que a prensa francesa seja pensada para fazer café, ela também pode ser usada para espumar o seu leite. Mas presta atenção a essa dica que é muito importante. Não adianta usar leite frio e tentar espumar ele, porque quando o leite é aquecido, ele consegue manter mais a espuma, ela fica mais firme. Mas aí a gente tem um cuidado muito importante para tomar. Se a gente ferver o leite, as proteínas dele se quebram e ele perde essa estrutura e a espuma não fica tão legal. Então o cuidado que você tem que tomar é dar uma aquecida no leite, mas não deixa ele ferver. Se você tivesse um termômetro de alimentos, o ideal seria você chegar a uma temperatura de 70 graus. Mas se não tiver o termômetro, pelo menos cuida para ele não ferver. Tenta ver mais ou menos um ponto em que você já não consegue mais deixar o seu dedo dentro do leite
e aí você provavelmente já vai ter ele em torno dos 60, 70 graus ali. E aí você pode esquentar ele na leiteira ou no micro-ondas. Eu fiz um teste com o meu micro-ondas, mais ou menos uns 40 segundos, ele aqueceu ali 100 ml de leite a uma temperatura de 65 graus. Então nesse caso que eu estava usando 60 ml de café, eu medi 120 ml de leite, aqueci ele e depois é só transferir para a sua prensa francesa e aí você vai produzindo aí a espuma com o próprio êmbolo da prensa francesa. Aí vai agitando o leite com o êmbolo até que ele fique mais ou menos no dobro do volume ou um pouco mais. Depois você tira o êmbolo, dá umas mexidas no leite para assentar um pouco as bolhas maiores. Os profissionais eles dão umas batidinhas com a jarra na mesa também para estourar as bolhas maiores. Aí você dá umas giradinhas para dar uma homogeneizada nessa espuma e aí é só servir ela no seu café. E aí se quiser pode adicionar algum outro ingrediente, pode botar um pouco de canela por cima ou mesmo cacau em pó e aí vai a teu gosto. E depois é só curtir o seu incrível e saboroso cappuccino. Valeu!